Quando uma pessoa parte, ela leva consigo muitas lembranças, mas algumas histórias são importantes demais para desaparecer. Eu sou o Leopoldo Valentim. Muitos de vocês me acompanharam durante anos na missão de preservar a memória de Tijucas. Me despedi em 2021. Hoje, de uma forma que jamais imaginei em vida, volto para compartilhar mais uma vez aquilo que sempre considerei um dever: contar a história da nossa terrinha. Porque um povo que esquece o seu passado corre o risco de perder o seu futuro. E a história de Tijucas merece ser lembrada. Toda cidade tem um nome. Poucas têm o nome escrito no próprio chão. Tijucas vem do tupi tiuco, que significa lama negra, representada pelo barro da beira do rio. O nome da cidade nasceu do que pisamos. E é por esse barro que a história começa. Então, esse nome foi muito marcante, porque embora os europeus tenham dado um nome europeizado aqui para a região, Sebastião Cabot passou aqui em 1530 e ele batizou nessa região aqui de São Sebastião, essa região do Rio Tijucas, aqui a Foz. A partir do século XVIII, com a ocupação ali, dos casais açorianos que vieram para cá, a vila era oficialmente São Sebastião da Foz do Rio Tijucas até 1916, quando passa a ser um município com nome mais simplificado e comum, Tijucas. Entre os personagens que ajudaram a construir a identidade de Tijucas, um nome se destaca: Benjamin Galotti. O Benjamin Galotti, ele foi um imigrante italiano que veio para o Brasil, ele veio lá de Morigerati, e aqui, embora ele tenha chegado muito jovem e pobre, ele conseguiu fazer fortuna na cidade de Tijucas com o comércio. Então ele foi sempre reinvestindo esse capital e ampliando seus negócios, até o ponto que se tornou uma das pessoas mais ricas de Tijucas, e região, inclusive. E essa casa, o Casarão Galotti, é um dos símbolos dessa prosperidade, dessa riqueza. Porque o tempo que o Benjamin Galotti estava no seu auge, Tijucas também vinha crescendo rapidamente. Era uma vila que atraía pessoas para cá. Então o casarão, ela simboliza essa época. Uma época de prosperidade, de que várias pessoas vinham para Tijucas tentar condições melhores de vida. Fenômeno que acontece de novo agora. O Casarão Galotti ele foi construído em 1898, foi feito e pensado para ser uma residência. De acordo com a família, as características da casa remetem muito ao castelo em Morigerati, lá na Itália, de onde eles vieram. O casarão, ele remetia a todas essas memórias de família. Foi residência por muitas décadas da família Galotti, mas a moradora mais conhecida aqui foi a Dona Maria, que era uma figura emblemática de Tijucas, até hoje muito lembrada com carinho, por ser uma pessoa muito caridosa, por sempre ajudar os necessitados. Ela habitou nessa casa a vida dela inteira e ela faleceu em 1987. Então a morte dela, infelizmente, marca o começo do declínio do Casarão Galotti, naquele contexto histórico. A casa gradualmente vai sendo abandonada até o ponto de chegar em ruínas. A família ela resolve doar para o município o Casarão Galotti. A casa estava em um avançado estado de arruinamento e a família Galotti, quando doou a casa, tinha uma condição que aqui fosse de fato um espaço de cultura para Tijucas. A vontade da família foi feita, a casa foi restaurada e aqui se implantou todo o centro ligado à cultura de Tijucas. E o coroamento foi a implantação deste museu, o Museu Tijucas, em 2012. Outro símbolo da história de Tijucas foi o Cine Teatro Manuel Cruz. Construído em 1925 e inaugurado em 1926 por Manuel Miranda da Cruz Sobrinho, nasceu no auge do cinema mudo e funcionou até 1935. Depois, abrigou um galpão de arroz e uma vidraçaria. Hoje, em avançado estado de abandono, parte do teto e da fachada já desabou. Um século depois, segue como patrimônio tombado do município. Outras 3 décadas se passaram até o próximo marco. Em maio de 1930, foi inaugurada a Ponte Bulcão Viana. A Ponte Bulcão Viana ela foi construída em 1930. E há várias teorias. Uma delas, que é muito comum, diz que ela foi feita com os restos dos materiais da ponte Cílio Luz. Embora eu não tenha encontrado isso em fontes documentais oficiais, nem jornais de época, é uma coisa que é muito na oralidade. Antes da Ponte Bulcão Viana, a única forma de se atravessar o Rio Tijucas de uma margem para outra era através de barcos e principalmente balsas. Era a forma mais comum. Então a ponte ela simboliza um momento importante para a cidade.
porque é a chegada, né, do transporte rodoviário de forma mais efetiva. Antes de existir a BR-101, era este o caminho, pela Ponte Bucoviana. Essa situação só vai mudar com a implantação da BR-101. O nome em 1860, o casarão em 1898, o cineteatro em 1925, a ponte em 1930. 4 marcos, uma cidade. É assim que Tijucas vem se construindo, há 166 anos. Antes do caminhão, antes do trator, antes do asfalto, havia um som que anunciava o trabalho no Vale do Rio Tijucas. Era o canto do carro de boi. Ele carregava tudo o que o vale produzia: cana para os engenhos, lenha e madeira, sacos de farinha, café e os cachos de banana. Por trás de cada um, havia um homem que acordava antes do sol, afeiçoava os bois e conhecia cada atoleiro do caminho. Para contar a vocês, eu desde pequeno, a minha vida foi lidando com carne de boi. Nós pegava aqueles bois chucro, adumava no casa, adumava no engenho para fazer farinha, açúcar, tudo para o comércio, era tudo com carne de boi. Nós saíamos de lá aquele sertão, 2 horas da madrugada, havia 5, 6 carnes de boi, com aquele tempo frio que não está agora, 2 horas nós saíamos, estrada ruim, estrada lama, que naquele tempo a gente vinha com a lama quase até o joelho. Então nós vivemos por muitos anos assim, desde que, de idade quase de 10 anos. A nossa vida foi essa que está aí. O cara de boi trabalha diariamente, agora nos tempos para cá, depois eu falei uns 100 anos, até que eu perdi a visão mais, não dá mais para de boi, né? Desde criança pequena eu trabalho com boi toda a vida, só que agora a idade chegou, eu bati o dedo nas pernas, não vai mais. É 2 boi ali, ó, no cabeçalho. E a gente puxa na frente e vai embora. No início do século XX, 2 empresários, um catarinense e outro paulista, instalaram uma refinaria de açúcar em São João Batista, que na época era então distrito de Tijucas, a USAT, Usina de Açúcar Adelaide e Tijucas. Além de impulsionar a economia local, a USAT gerou emprego para muitas pessoas da região, tornando-se uma importante fonte de sustento para diversas famílias. É a empresa que aguentou Tijucas, que nasceu Tijucas. Tijucas não tinha nada, era uma passagem de ônibus para Florianópolis. 37 anos na USAT. Eu comecei a trabalhar na USAT na roça, mas logo em seguida eles compraram uma fazenda de gado e aí me botaram a cuidar do gado. E a gente de toda a banda trabalhar. Eles tinham uns garpão, fazer aquele garpão. Ficava tudo ali a semana toda. O caminhão só levava o sábado para casa e trazia domingo de volta. Eu tinha 12 anos, mas assinar a carteira só depois de 14 anos, né? Antes ele não assinava, né? Antes cortava cana, cortava, capinava e depois botaram de encarregado da turma, né? Aí acabei ali mesmo, né? Me aposentei, já mandaram embora. Aí foi um dos últimos a sair da USAT. É o último a ser desligado. Ele e o Toninho. O Toninho trabalhava na área de recursos humanos, setor pessoal, também foi o último a sair. Era empresa boa, né? As minhas carteiras tudo assinada com a USAT. Tem umas 4 ou 5 pilhadas ali. Tinha nada de fora. O legado da cana-de-açúcar permaneceu. Durante décadas, ela gerou riquezas, alimentou sonhos e moldou a história do Vale do Rio Tijucas. Do Rio Farto nasceu o comércio. No início do século XX, a Marinha Mercante Tijuquense chegou a operar com mais de uma centena de embarcações. O coração de Tijucas era o seu rio. Hoje parece que ele está aqui por acidente, mas o rio ele era a principal via de tudo que acontecia em Tijucas. Todos chegavam e saíam pelo rio. As mercadorias vinham para Tijucas, saíam de Tijucas pelo rio em seus barcos. Tijucas tinha estaleiros onde navios eram fabricados. Fortunas foram feitas através do Rio Tijucas. As madeiras que eram cortadas no interior, elas vinham pelo Rio Tijucas para serem embarcadas. No seu apogeu, Tijucas tinha uma marinha mercante. Essa marinha mercante, ela ficou por décadas funcionando aqui nessa cidade. Famílias ricas da cidade tinham seus barcos. Cada família tinha o seu porto de parada específico
O dos Galote, por exemplo, era em frente ao Casarão Galote. Então vários barcos navegavam, alguns eram tão grandes que nem adentravam o Rio Tijucas. Eram barcos realmente de grande porte, como por exemplo o Galote. Era um barco de capacidade aproximada de 600 toneladas, possuía 3 mastros, era o maior barco da Marinha Mercante. Só que a partir dos anos 40, cada vez há um incentivo maior ao transporte rodoviário. Junto a isso, nós temos outros problemas, como a crise econômica e ainda o assoreamento do Rio Tijucas já se torna muito evidente nessa época. Então, todos esses fatores foram se somando e levando à decadência da navegação de cabotagem e a nossa marinha mercante também. De meados para o final dos anos 40, a nossa marinha mercante ela vai encerrando suas atividades. A história de Tijucas corre junto com as águas do seu rio e encontra o mar. Há gerações, essas águas sustentam famílias e preservam tradições. Ainda hoje, pescadores tiram delas o seu sustento, mantendo viva uma relação que ajudou a construir a identidade do município. A mãe ganhou eu ali, dentro de uma canoa. Em maternidade, em coisa, não fui eu, nasci no parteiro. E a pesca é o seguinte, tá fraca, mas com todo fraco ainda, pra gente que não tem estudo, hoje a pesca ainda é o melhor pra nós, né? Realmente a gente, quando se criou, a dificuldade foi grande, né? Queria um peixe, às vezes não tinha. Não tinha porque não tinha rede. Aí vinha para a beira dos portos, aí vinha até dava aquele mar grosso, e o peixe às vezes até caía na rede lá, ficava até meio moído. A gente tinha que pegar aquele, levar para casa, com todo cuidado de limpar. Botava nas frideiras, que era com 2 colheres para não desfazer todo, porque desfarinhava todo. Então era dificuldade. Hoje é tudo fresquinho, é tudo coisa de primeira. Né? Tudo. E tu falaste em pesca, eu fui criado, bem dizer, meu pai era pescador, meu avô, mas eu nasci na Praia Vermelha. Pesquei em canoa, pesquei em bateira de escama, bote. Eu pesco 40 anos, mais ou menos. Eu me sinto bem no mar. Às vezes tem dificuldade, né? Que tempo ruim, mas tempo bom, tudo tranquilo. E aí vai, né? Dia de muito peixe, dia de pouco. O meu avô eu não conhecia, mas o pai eu pesco com ele desde 8 anos. As embarcações mudaram. O tempo passou, mas o rio segue seu curso. Guardando memórias, sustentando famílias e preservando tradições, suas águas continuam ligando o passado ao presente e ajudando a construir o futuro de Tijucas. Em Tijucas, a tradição dos doces atravessa gerações. Receitas de família ajudaram a complementar rendas e se tornaram parte da história do município. Já faz aí 28 anos que a gente está na peleia, graças a Deus. Quando começou? 1998. Fiz 18 anos e tive esse desejo de começar a produzir bolacha. Eu trabalhava numa empresa já, nosso vizinho aqui ainda tem essa empresa há 2 anos já. E aí fiz 18 anos e veio o sonho do guri. Opa, vou começar a produzir. Começamos ali a produzir artesanalmente. Meu pai trabalhava na roça, chegava no verão, ele vendia na praia os biscoitos, que era produzido pela minha irmã. Aí meu pai já fazia o cuscuz e o biju. O que acontece? Só que a gente não tinha marca. Para quem que vai vender? Então, e aí a gente começou a ter a ideia de ter uma empresa. Aí a gente comprava um maquinário de um maquinário do outro. Então hoje, de produção própria nossa, a gente deve ter uns 25, 30 produtos ainda que a gente fabrica. Né? E aí tu vai se desenvolvendo de forma que o cliente vai pedindo o produto, a gente vai buscando. Sempre lançando, né? Alguma coisa nova, o cliente vai pedindo tal produto, a gente vai em busca para servir ele. Sim. E daí entra mais um produto na linha e assim vai seguindo. A gente hoje tem o privilégio de ter o nome da nossa empresa, Timbé, do bairro, né? O nome do bairro, a gente teve esse privilégio na época. E o bairro já é conhecido como o bairro dos biscoitos, das bolachas. E hoje aqui, né, desenvolvido como é, hoje tem muita empresa no biscoito. E graças a Deus todo mundo se dá bem aqui no bairro. É verdade. As empresas se compartilham num produto, um precisa de uma mercadoria um do outro. Então, graças a Deus, cada um tem uma forma de trabalhar, né? Mas eu sempre resumo assim, ó, o segredo de tudo é a gente trabalhar, tá? Hoje, a Doces Timbé produz dezenas de produtos e leva os sabores de Tijucas para várias cidades do Brasil. Uma história que nasceu na cozinha de casa e se tornou parte da tradição doceira do município. A natureza também ajuda a contar a história de Tijucas. A cidade tem como símbolos a Catileia intermédia, uma orquídea nativa da Mata Atlântica, e o ipê amarelo, escolhido como árvore símbolo do município.
Tijucas adotou ela como flor símbolo, mas na verdade a história dela é meio junto com a história da orquidofilia em Tijucas, que começou lá pelos anos do 50, 60, através de João Baia Filho, Manuel dos Anjos. Eles viram nessa planta, né, que é uma orquídea nativa da nossa região, viram ela através na natureza e tiveram um olhar um pouco assim mais peculiar de levá-la para casa para cultivar em casa. Não só essa orquídea, mas outra. E ali começou o cultivo de orquídea da natureza para as casas do cidadão. 19 anos depois, na verdade, entrou nós e fundou a Associação dos Orquidófilos, baseado nesse trabalho, nessa tradição. E a gente começou a fazer todo ano a exposição. E não só a gente fazia exposição em Tijucas, como a gente também participava de exposições nas outras cidades de Santa Catarina. E foi nesse torneio que a gente começou a participar fora que começamos a levar o nome de Tijucas no mundo da orquidofilia catarinense. Então, baseado nisso aí, o vereador veio nos procurar dizendo assim, qual é uma orquídea que representa bem Tijuca, que é da nossa cidade? Então, a gente pensou, analisou, disse, não tem mais outra planta a não ser a Cattleya intermédia. A nossa Cattleya intermédia, ela tem como ponto inicial em Tijucas, no nosso interior, na Terra Nova, Campo Novo, toda aquela região ali era o celeiro da Cattleya intermédia e muitas outras variedades, que muita gente conhece como orelhinha de gato, outra orelhinha de cachorro, marrequinha, vem vários nomes, mas é a nossa Cattleya intermédia. Além da nossa Cattleya intermédia, que é a flor símbolo de Tijucas, nós também temos a árvore símbolo de Tijucas, que é o nosso ipê amarelo. É uma árvore que floresce em abundância aqui na nossa região. Mas nem toda a marca de Tijucas foi escolhida em lei. Algumas a cidade carrega no corpo. A criação de pássaros marcou gerações em Tijucas. E segundo uma antiga lenda local, foi desse costume que surgiu a fama do dedo torto tijuquense. O que deu, velho? Tá me tirando? O que deu? Só porque eu tenho o dedo torto? Ah, não. Isso aqui é porque eu sou tijuquense de verdade. Vocês são tudo tijucanos que vieram morar aqui. Eu sou tijuquense. Um dos últimos que nasceu aqui na maternidade Chiquinha Galotes. O que foi? Não sabes a diferença? Vai dizer? Não, meu querido. Olha só, presta atenção. Nunca mais tu vai esquecer. Tijuquense é quem nasceu em Tijucas, que hoje em dia nem fabrica mais tijuquense. Agora vocês que vieram morar aqui é tijucano, tá bom? Tem pra todo mundo. A criação de pássaros atravessou gerações em Tijucas. Os gaioleiros faziam parte da paisagem da cidade, transformando o canto de curiós, coleirinhas e sabiás em uma tradição que marcou a cultura local. A gente desde criança é de pai para filho. Eu tenho desde criança, eu tenho passarinho, eu gosto de passarinho. O dia quando eu fiz o curso para casar, o senhor Augusto, ele pegou na minha mão e puxou, deixa eu ver o teu dedo aí. É tijucano, tem o dedo torto. Era uma tradição, né? Eu deixei tudo esporte da minha vida, devido à idade, à doença. Mas o pássaro eu ainda gosto muito. Chegava domingo de manhã, a gente botava uma gaiolinha na mão, né? A gente que era aqui, né? Mas a gente usava aqui. Então aquilo ali era sagrado todo domingo. Eu me criei num bairro aqui em Santa Luzia. Como a criação de pássaro é mais de origem açoriana, então é muito forte nesse bairro a criação de pássaro. Então eu sempre vi meus amigos com gaiola, essa questão de criação. E há uns 18 anos atrás, mais ou menos, eu decidi criar aves de forma legal, legalizado pelo IBAMA, tudo certinho, e venho criando até hoje. De um lado, a flor que Tijucas escolheu para representar sua beleza. Do outro, o apelido que nasceu da tradição e atravessou gerações. Entre símbolos e histórias, a cidade segue contando a própria identidade. Todo ano, as ruas de Tijucas se enchem de vermelho e de fé. O Império e a bandeira do Divino passam e a cidade para acompanhar. É a festa do Divino Espírito Santo, uma das maiores e mais antigas manifestações de fé e cultura popular de Santa Catarina. A festa do Divino é uma das nossas festas mais antigas. Há alguns registros que ela aconteceu de forma oficial na cidade a partir de 1890, em junho, que é justamente a época de Pentecostes, tal como acontece até hoje. Ela é uma festa vinculada ao calendário católico cristão. Essa festa ela veio junto com os imigrantes açorianos que ocuparam essas terras.
Então ela acontece a cada ano, no decorrer das gerações foi mudando um pouco, né, o seu formato, foi ganhando mais glamour. São os bairros que se organizam junto com a própria igreja. É uma festa que movimenta bastante a cidade. O cortejo, ele sai aqui do Casarão Galote. Isso é uma forma de manter vivo um pouco o momento em que o cortejo passava aqui na frente do Casarão Galote em homenagem à Dona Maria. A Maria Galote é uma pessoa que era muito ativa na preparação das festas antigamente. Mutirões eram realizados dentro do Casarão Galote para fazer os cartuchos para a festa, as roupas, alguns adereços, muita coisa acontecia aqui dentro. Então, como a Maria Galote não tinha o hábito de sair de casa, o cortejo passava aqui em frente para homenageá-la. Todos os anos, quando se fala na festa do Divino, que está chegando o seu momento de se festejar, de se celebrar, as pessoas elas vibram porque é um momento que faz parte da história do povo dessa cidade, dessa comunidade. Dada a sua trajetória e importância para a cidade cultural, a Festa do Divino Espírito Santo ela foi reconhecida como patrimônio através da Lei 2.914. Isso aconteceu em 2022. Então isso torna um marco, né, para ter mais apoio ainda, para que esse costume se perpetue, né, para as gerações seguintes. A festa é realizada pela paróquia São Sebastião e toma conta do centro por 4 dias. Tem novena, Santa Missa e o cortejo, mas tem também o lado popular, as rosetas. As rosetas chegaram em Tijucas em 1958, através das mãos da dona Benta Linhares, que era uma senhora que trabalhava aqui na igreja, e o Monsenhor Augusto Zucco, que era o pároco na época, trouxe essa receita de Lauro Miller para Tijuca junto com Dona Benta. E dali para frente começaram a fazer as rosetas. Ela já tem quase 70 anos de fabricação aqui na nossa cidade. A roseta simboliza, né, a doçura, a união das pessoas. Hoje eu faço a massa da roseta junto com todas as nossas amigas aqui. Então todos os grupos da comunidade aqui da Igreja Matriz se juntam para se unir uma semana e um pouquinho só na fabricação desse doce. E um momento é só alegria e muitas bênçãos do Divino Espírito Santo. Entre fé, cultura e pertencimento, a Festa do Divino continua reunindo o povo tijuquense e fortalecendo uma das mais importantes heranças da história de Tijucas. Há 166 anos, tudo começou às margens de um rio. Talvez os próximos grandes capítulos também comecem por ele. Parabéns, Tijucas! O futuro já está a caminho. E sem sombra de dúvidas, ele é agora.